Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer um tema bastante interessante nessa oportunidade, que diz tropeço. E aí você já pode imaginar o sentido da pregação. Tropeço. Com base bíblica em Isaías 57, versículo 14, que diz: E se dirá, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aleluia. Quando observamos o profeta Isaías, nós sabemos que tem 66 livros, e a Bíblia tem 66 livros, e o profeta Isaías, 66 capítulos. Os teólogos dizem que o livro de Isaías é um resumo de toda a palavra de Deus. O livro de Isaías, ele é bem completo, e ele abrange todos os outros livros da Bíblia Sagrada. Eles dizem, os teólogos, que é o Evangelho do Antigo Testamento. E o livro de Isaías fala muito do Messias, fala muito de Jesus. E lá no capítulo 57, junto com o 56, ele trata do assunto da salvação dos gentios. E parece que Isaías está, de uma maneira muito incisiva, nesses dois capítulos, preocupado com a eternidade. Agora, aqui, nesse momento, para o povo de Israel, e num segundo momento, para a igreja. Entendendo as interpretações literais, alegóricas e a espiritual, nós vamos entender que Isaías está falando para a igreja em todos os tempos. E também se entende, no contexto do capítulo 57, observando o versículo 14, que Deus sempre quer um profeta. Deus sempre procura um homem para fazer o serviço mais difícil. Deus sempre procura um restaurador. Deus sempre busca um homem que seja desafiante e desafiador para a sua época. Porque a Bíblia, ela é clara em dizer: aplainai, aplainai, preparai o caminho e tirai os tropeços. Mas quem quer, na nossa época, remover os tropeços, os atrapalhos, os embaraços? Deus, nesse versículo, ele se volta a um determinado indivíduo, a um profeta, a um pregador, a um restaurador, e pede que seja desenvolvida a função de aplainar, de preparar e de tirar os tropeços. E isso aqui não é para qualquer um, diga-se de passagem. Se formos olhar a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Elias, o grande restaurador da nação de Israel, que chegou a dizer ao povo que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, onde o rei era Acabe, a Jezabel manipulava Acabe, a feitiçaria, a idolatria, o erro estava instaurado dentro de Israel, e Deus levanta esse homem chamado Elias para tirar o tropeço do meio de Israel. Logo após Elias veio Eliseu, com a mesma função. Também temos o próprio Isaías removendo o tropeço de diante do povo. Também temos Jeremias, que não foi ouvido. Tudo que Jeremias queria era aplanar, preparar e remover o tropeço do povo da nação de Israel.
e não foi escutado, não foi ouvido. Veio também Daniel, também contemporâneo de Jeremias, nos governos de Nabucodonosor, no governo de Ciro, no governo de Dário, e também Daniel tirou os tropeços, ou pelo menos tentava tirar o tropeço da nação de Israel. Daniel esteve no cativeiro e fez parte da nação que foi para lá. Logo em seguida, após grande tempo de silêncio, 400 anos de silêncio, Deus levanta outro homem para remover o tropeço da nação de Israel, para remover, aleluia, os tropeços, preparar o caminho e aplainar o caminho para a nação de Israel, onde João Batista anunciava a vinda, preparava o caminho para Jesus aparecer na história. E nós conhecemos todas as histórias bíblicas e nós vamos observar que Deus sempre quer alguém para remover o tropeço, remover aquilo que está fazendo com que as pessoas estejam caindo. Porque quando observo o tropeço, observo também que os desavisados irão cair em alguma pedra de tropeço, em alguma coisa que possam tropeçar, em algum objeto de atrapalho, de embaraço, e que elas ficarão prostradas no caminho. Aí vem o Senhor dizendo, tira os tropeços. E eu quero citar aqui nessa oportunidade, pelo menos 4 pedras de tropeço. Aleluia. Porque é função da igreja, após passarem os profetas maiores, os profetas menores, após passar João Batista, o grande restaurador, após Jesus, começou o ministério da igreja na dispensação da graça. E quero dizer aos irmãos que dispensação da graça terá fim, embora nós estejamos vivendo como se isso nunca fosse terminar. Mas fica aqui a advertência que a dispensação da graça irá ter um fim. E eu quero citar aqui 4 pedras de tropeço, onde a igreja tem o dever de falar, onde a igreja deve falar e na sua maioria, nos seus grandes momentos, não estão falando, nas suas oportunidades, não estão avisando o povo. A primeira pedra de tropeço que quero trazer aqui, ressaltar, destacar, é a pedra da falta de conhecimento bíblico. A Bíblia diz em Osés 4,6 que o povo perece porque falta conhecimento. Em João 5,39 diz a Bíblia que é para nós examinarmos a Bíblia, porque ao examinarmos a Bíblia nós vamos encontrar vida eterna e vamos encontrar Jesus. A Bíblia, elas são 66 livros, aleluia, com inúmeras informações diretas e indiretas e que devemos examinar. E o maior problema da igreja nos nossos dias é a falta de conhecimento bíblico. Jesus diz em João 8,32 que se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade nada mais é do que a palavra de Deus. A falta de conhecimento é a maior arma do inimigo para que o povo de Deus tropece, caia e não se levante mais. Aleluia. Muitos em muitas épocas usaram essa arma chamada bomba D, a bomba da falta de conhecimento. Essa é a maior arma do inimigo, onde o inimigo não quer que você conheça a Bíblia. A maior pedra de tropeço é a falta de conhecimento bíblico. Aleluia. Obreiro que não conhece Bíblia
e aqui podemos englobar em qualquer categoria, não se estabelece, cai, aleluia. Irmão que não conhece Bíblia, posso afirmar, aleluia, que corre o risco muito grande de não ser arrebatado. Tem que conhecer Bíblia. A parábola das 10 virgens fala que somente aquelas que tiverem azeite de sobra, conhecimento bíblico, para ser cheio do Espírito, para poder estar preparado para o dia do arrebatamento. A primeira pedra de tropeço se chama falta de conhecimento. A segunda pedra de tropeço é a idolatria. A palavra idolatria significa atribuir a qualquer outro aquilo que é de Deus. É substituir a adoração, aleluia. É pegar qualquer coisa e transformar em divino. E podemos englobar aqui na idolatria as superstições, os objetos, tudo aquilo que tira o foco da adoração a Deus. Prosperidade tira o foco de adoração a Deus. Amuletos, objetos, qualquer outro subterfúgio que tire, aleluia, a adoração direta do próprio Deus e conduza o homem a colocar a sua fé em um determinado objeto, substituindo a adoração a Deus, é idolatria. E isso é uma das maiores pedras de tropeço da nossa época. Aleluia. Igrejas ou instituições que se dizem igrejas estão conduzindo o povo à idolatria. Ao invés de ensinar a Bíblia, não estão ensinando. Ao invés de canalizarem a adoração ao único e soberano Deus, não estão ensinando. A terceira pedra de tropeço chama-se apostasia. O povo, a maioria do povo que tem uma certa experiência com a palavra de Deus, que tem um determinado conhecimento limitado das coisas de Deus, acaba por se decepcionar, por não conhecer Bíblia, por não ser orientado, por colocar a sua fé em qualquer coisa que não seja em Jesus, acaba por apostatar. Conheceu e abandona, aleluia. O abandono da fé tem sido uma das maiores pedras de tropeço da era da igreja atual. Senhores, pasmem, está saindo mais gente de dentro das igrejas do que entrando dentro delas por causa desta pedra de tropeço chamada abandono ou ainda apostasia. E o maior culpado de todas essas coisas, essas mazelas, é quem está na frente e não está ensinando, quem está na frente e não está pregando Bíblia. O povo deve ir à igreja por um único motivo. Aleluia. Podemos dizer o primeiro motivo: aprender Bíblia. Nenhum outro motivo deve ser a causa de nós irmos na igreja. Somente aprendermos Bíblia, adorar o nome do Senhor e entre elas mais nenhuma outra. Aleluia. E a quarta, essa é terrível, senhores. Isso aqui é revelação de Deus. Deus manda tirar o tropeço do meio do povo. A quarta se chama sonegação de informação. Aleluia. Se a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala que Deus também é juiz.
Aleluia. E um dia se sentará no grande trono branco e julgará as nações, e aquele que não aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Sonegar informações é não dizer a este povo que o inferno é uma realidade. Sonegar informações é não dizer a este povo que ele deve renunciar muita coisa. Sonegar informações é não dizer a este povo que ele deve negar a si mesmo, pegar a sua própria cruz e seguir a Jesus, aleluia, e em muitas condições, em meio ao martírio, aleluia. Mas quem está ensinando as verdades para o povo de Deus estão sonegando informações na primeira dificuldade, na primeira obstáculo, na primeira luta, abandona, porque ninguém lhes esclareceu a Bíblia como deve ser esclarecida. Aleluia, trazer as claras, mas há muitos que dizem, mas se eu falar a verdade, eu perco o meu público. Irmão, desse jeito, sonegando a informação, nem você entra no céu, nem o seu público, aleluia. Pedra de tropeço é quando Deus manda falar e aquele que deve falar não fala. Aleluia, e o inferno está enchendo cada dia mais, mas o Senhor está levantando verdadeiros homens de Deus para dizer verdades bíblicas, aleluia. Falta de conhecimento bíblico, pedra de tropeço, idolatria, substituição à adoração a Deus, pedra de tropeço, apostasia, abandono da fé, pedra de tropeço, sonegação de informações, pedra de tropeço. Senhores, não dá para subir nos púlpitos com uma seguinte ordem: você aqui só prega isso, ou você aqui só prega aquilo. Não, tem que subir para os púlpitos e pregar a palavra revelada do Senhor. Eu tenho que falar, doa a quem doer, mas entendam os senhores que a palavra pregada como tem que ser, aleluia, livra o homem do inferno, livra o pregador do inferno, livra muita gente do inferno, que é o que nos interessa, que é o que interessa para Deus, tirar do meio das igrejas os tropeços, aleluia. Nós vamos fazer algumas leituras com base em tropeço. Está escrito lá em Mateus 18, verso 6. Observe: aquele, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Pequeninos é quem está começando na fé, é quem está aprendendo. Que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse na profundeza do mar. Aleluia. Estude Bíblia. Aleluia. Ensine o povo a adorar a Deus. Aleluia. Resgate através do conhecimento muitos de apostatar. Aleluia. E não negue informação bíblica nenhuma. Diga o que tenha que dizer. Fale, não te cales. Nós não estamos mais brincando. O tempo da graça vai se terminar. Aleluia. O tempo da graça irá se findar e nós estamos prestes, eu não sei se daqui a 10 anos, 20, talvez mais, irá se realizar o arrebatamento da igreja. E crente fraco, crente que não conhece Bíblia, eu creio que não será arrebatado, porque não tem alicerce, porque não terá condições psicológicas de enfrentar as adversidades que virão antes do arrebatamento da igreja. Lá, aleluia,
no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, diz a Bíblia: não vos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja do Senhor. Aleluia! Paulo orientando aos coríntios, Jesus falando em Mateus 18:6, e lá no livro do Apocalipse 2, verso 14, diz a Bíblia: tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Cuidado, irmão, você que me escuta, transfira a partir de hoje os seus olhos para estudar a Bíblia. Transfira a sua adoração ao único Deus, aleluia, ao único Deus, sem subterfúgio nenhum, sem amuletos nenhum, somente Deus na pessoa de Jesus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Essa palavra é sobrenatural e o Senhor pede, quase que uma ordem aos voluntários, aqueles que são destemidos a falar o que está se falando agora, tirar os tropeços do povo. Está aí, estude, a falta de conhecimento é tropeço. Está aí idolatria, adoração a qualquer outra coisa que não é Deus. Está aí apostasia, abandono, não abandone, vá estudar. Está aí sonegação de informação. Em o nome de Jesus, uma palavra para ser ouvida várias vezes e tocar no fundo do teu coração, para que você entenda que reino de Deus não é brincadeira. Receba essa palavra em o nome de Jesus.